Alisson, Liverpool. Bento, Atlético Paranaense. Ederson, Manchester City. Danilo, Juventus. Ian Couto, Girona. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Wendel, Porto. Beraldo, PSG. Éder Militão, Real Madrid. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. Andrés Pereira, Fulham. Bruno Guimarães, Newcastle. Douglas Luiz, Aston Villa. João Gomes, Wolverhampton. Lucas Paquetá, West Ham. Hendrick, Palmeiras. Evanilson, Porto. Gabriel Martinelli, Arsenal. Rafinha, Barcelona. Rodrigo, Real Madrid. Savinho, Girona. Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado, Dorival. Bom, antes de dar início à entrevista coletiva, recordo aqui para que seja feita uma pergunta por jornalista para que a gente possa permitir que outros façam também, tá? Agradeço muito a colaboração de vocês. E lembrando que lá fora há uma urna para doação, aqueles que se sentirem confortáveis em fazê-lo, está lá fora à disposição. Vamos lá, Carlos Gil. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo, Dorival. Boa tarde. Dorival, em relação à convocação feita para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, é claro que também, naquela ocasião, pesaram as lesões, mas, no fim das contas, acabaram sendo 9 jogadores que atuavam no futebol brasileiro que participaram ali da data FIFA. E agora, na convocação para os amistosos de Copa América, aparecem apenas 3, né? O Bento, o Arana, que não estava. Aliás, o Arana não vem desde o Tite, né? E o Hendrick no ataque. O que pesou nessa decisão, basicamente, já que vocês viram as rodadas do Brasileiro, foram ao exterior, de alguma forma, a indefinição que paira sobre o Campeonato Brasileiro, né, que não está paralisado, mas a gente não sabe o que pode acontecer, pesou nessa decisão de reduzir o número de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, ou não teve nenhuma relação, foi apenas uma questão circunstancial e tem a ver com aquela lista estendida? Obrigado. Nenhuma relação, uma decisão puramente técnica, com todos os nomes. Nós procuramos avaliar e analisar todos os atletas em atividade. Volto a dizer que para nós não importa idade, não importa clubes, não importa qualquer outra situação que não seja o momento de cada atleta, a condição que esteja e a entrega que possa apresentar. Logicamente que o processo de avaliação ele é complicado, ele é muito difícil. Nós tivemos na convocação anterior 14 jogadores afastados, né, num primeiro momento. Alguns deles que haviam sido convocados e tiveram necessariamente que serem cortados ao longo até da nossa apresentação. Isso é um risco natural que nós estamos preparados. O importante é que aqueles que foram deixaram uma ótima resposta. Não estando nesse momento, não quer dizer nada. Nós teremos aí 2 amistosos iniciais. Posterior a isso, aí sim, caso tenhamos necessidade de uma possível alteração, quer ela seja pela área técnica ou médica, nós o faremos para a Copa América. Nós teremos 2 datas de inscrições, que o Rodrigo pode pontuar a todos nós.
Só complementando aqui, Gil, lembrando também que naquela convocação de Inglaterra e Espanha eram 26 nomes, correto? Então, também é algo diferente nesse momento. Nós temos, a princípio, o dia 12, que é o mesmo dia que coincide com o nosso segundo amistoso, a data limite para entregar a lista oficial para a Copa América. E depois, até 24 horas antes da estreia, que será no dia 24, portanto, dia 23, para qualquer tipo de alteração clínica, ou seja, com a devida confirmação e do estado clínico, se porventura tivermos algum tipo de lesão. Então, essas datas aí, elas fazem parte do nosso cronograma para qualquer tipo de alteração que porventura venha a acontecer. Dorival, Rodrigo, boa tarde. Aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Numa Copa América em que a seleção brasileira vai sem a presença do Neymar, que ainda se recupera de lesão, a gente terá o Vinícius Júnior vivendo um momento muito especial novamente. O Real Madrid está na final da Liga dos Campeões, com o Vinícius sendo protagonista mais uma vez. O quanto isso é importante para a seleção brasileira, o quanto isso pode refletir também no que o Brasil fará na Copa América, e se você acha, Dorival, que o Vinícius pode ser esse protagonista da seleção na ausência do Neymar. Obrigada. Obrigado, Monique. De um modo geral, eu acho que nós precisamos de protagonistas e não apenas de um único protagonista. Eu acredito que a divisão de responsabilidades é que vai fazer com que nossa equipe cresça, que encorpe ainda mais, que melhore. É importante, sim, que tenhamos jogadores desse nível juntos. Daqui a pouco, se Deus quiser, também contando com a presença de um jogador como o Neymar. Mas, até então, nós temos que fazer com que, dentro do próprio grupo de trabalhos, aflorem responsabilidades de cada um. O principal, que todos estejam integrados e desenvolvendo o seu melhor, fazendo com que a divisão de responsabilidades ela diminua, assim, essa obrigação de termos sempre um protagonista à frente de uma seleção. É natural que isso vai acontecer de uma maneira normal, desde que estejamos preparados e que todos os jogadores se sensibilizem, se representem e chamem um pouco mais a responsabilidade para cada um. Eu acho que isso é fundamental, para que aí sim você complemente todo o processo, justamente com a possibilidade de um ou outro atleta estarem vivenciando um momento como estamos acompanhando do Vinícius nesse instante. Dorival, Rodrigo, boa tarde aqui, do lado esquerdo. Bom. Aqui no fundo, Dorival. Esquerda. Lado esquerdo, Dorival. Eduardo Semblano, do canal Fui Clia 3 na área, tudo bem? Dorival, é uma seleção muito jovem e eu quero saber de você o seguinte: obviamente o Brasil vai para ganhar, quer ganhar, isso não está em questão. Existe algum percentual na sua convocação pensando em futuro? Ou você leva esses 23 pelo melhor momento, pela sua confiança? Ou você leva algum dos 23 pensando mais à frente? É isso, boa sorte na caminhada, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, meus. Não, é o momento, uma competição importantíssima a todos nós. Não posso pensar além da Copa América. Temos que estamos totalmente focados em cima de um objetivo que é muito claro de todos nós. Nós vamos fazer uma competição por etapas, tentar ser a melhor equipe possível na primeira fase da competição. Eu acho que esse é o primeiro grande objetivo. É um desafio grande, é natural. Teremos aí um tempo de trabalhos e treinamentos, com a possibilidade de podermos melhorar aquilo que foi apresentado nesses 2 amistosos iniciais. Tudo é questão de tempo, de paciência, de repetição de trabalhos, para que possamos alcançar o melhor sempre. Dorival, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte, aqui à sua direita, Rodrigo também, boa tarde. Boa tarde. Uma convocação com muitos jogadores modernos, né, que atuam em muitas funções, desde zagueiros que atuam como laterais, meio-campistas que fazem quase todas as funções, um ataque muito móvel.
e aí não tem mais aquele camisa 5 de origem, de raiz, o cincão que fica, nem o centroavante também que fica muito na área. Falar um pouco sobre isso é uma questão conceitual, de você entender que o futebol hoje é isso mesmo, é muito móvel, muito moderno, o que é uma escassez que você vê também geracional. Obrigado. Eu acho que é um fato natural, mas não quer dizer que, de repente, amanhã não tenhamos um jogador com essa função. O que nós temos que ter consciência é tentarmos avaliar o momento e dentro do momento, o que todos nós da comissão entendemos e concluímos é que talvez essa formação seja aquilo que estejamos buscando para essa competição. Eu espero que façamos um grande campeonato pela capacidade e pelas qualidades dos jogadores que aqui estarão. Vamos aguardar para ver se esse encaixe continue acontecendo, melhoremos ainda mais aquilo que foi apresentado, porque será fundamental e necessário para ganharmos uma competição de tamanha importância. Boa tarde, Flávio Vinick, do SBT, aqui ao fundo à sua esquerda, Dorival. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu queria que você falasse do Evanilson, foi revelado no Fluminense, talvez a principal novidade aí nessa lista, revelado no Fluminense, saiu muito novo daqui, né? Com 21 anos, o que te chamou a atenção dele? Ele é pouco falado aqui e queria saber das qualidades dele que o levaram para a seleção brasileira, por favor. Obrigado. Ele pouco atuou realmente aqui dentro do país, mas é um jogador que vem chamando a atenção ultimamente. Um atleta que ele tem um entendimento muito claro da função que executa. Ele tanto sai para poder ser um homem que complemente, né, um 2 à frente da área, como também ele infiltra muito bem nos momentos em que estejamos atacando pelos lados do campo. É um jogador muito interessante, eu tenho certeza que se repetir aqui aquilo que vem realizando no seu clube, eu não tenho dúvidas que será uma grata surpresa. Um jogador que tem chamado a atenção, inclusive de grandes clubes europeus, e nos impressionou nas suas avaliações ao longo de todo esse período, de todo esse processo. Já havia sido um nome comentado na primeira convocação e agora em função também de uma lesão que acabou acontecendo na manhã de hoje com Richarlison, ele passa a ser um jogador que nós contamos, acreditamos e temos a certeza que de repente possa encontrar o seu melhor. O Richarlison teve uma lesão na panturrilha, ainda não oficializada pelo clube, porém nós fizemos um contato com o atleta e ele nos comunicou. Só para complementar, Flávio, isso que o Júnior acabou de falar, é que é um procedimento de rotina do Departamento de Seleções, constantemente o contato com os clubes, contato com o departamento médico dos clubes, até o último momento, né? Então, isso é algo que já vem desde sempre e foi o que ocorreu, né, nessa manhã. Obviamente que não foi oficializado ainda pelo clube, mas o contato direto com o atleta que nos manifestou esse desconforto. E é nesse sentido que o Júnior se referiu aqui. Bom dia a todos, aos Rodrigos, Paiva e Caetano, e a Dorival, Cícero Melo, dos canais Disney e ESPN. Dorival, queria que você falasse rapidamente de 3 jogadores. Um que está na lista, que é o Militão, passou por uma séria lesão e está voltando, depois de muito tempo, à seleção. E queria de 2 ausências. O colega perguntou se você estava pensando já no futuro, e você disse que não, que o momento a Copa América é o foco total. E nós estamos vendo fora da lista 2 jogadores que, apesar da idade, estão muito bem, né? O Thiago Silva, que agora foi contratado pelo Fluminense, jogando em alto nível no Chelsea, maior ídolo da torcida. E o Casemiro, que é um jogador que é líder, assim como o Thiago Silva, também não está na lista. Um abraço. Obrigado, Cícero. O Militão, seu clube está tendo todo o cuidado possível
com atleta que já está à disposição há pelo menos 40 dias, está sendo inserido aos poucos. Nós teremos aí um período relativo até a nossa estreia. Com certeza teremos a possibilidade real de uma recuperação total, se já não aconteceu, até porque a sua equipe vem jogando uma fase importante, aliás, fases importantíssimas, né, das competições em que estejam atuando, e é natural que dificilmente o seu treinador alteraria a equipe em função da recuperação dele, que é um grande atleta, reconhecidamente um grande atleta, foi meu atleta no São Paulo Futebol Clube, e tenho um conhecimento grande dele, da sua capacidade, das suas condições, e tenho certeza que chegará muito bem nos momentos mais importantes dessa competição que estaremos entrando. Com relação a Casimiro, merece todo o respeito de todos nós. Eu tive uma conversa com ele em Manchester há uns 3 meses atrás, expus aquilo que eu pensava do momento dele, da sua equipe, daquilo que eu precisava, necessitava. Não quer dizer que porque não esteja vindo nesse instante que está ou estará descartado, em sentido nenhum. Ele sabe muito bem o que eu penso a respeito dele, e acho que isso é o principal. Amanhã, com calma, farei um contato com o Casimiro, naturalmente colocando aquilo que acredito que possa vir a acontecer futuramente, até porque é um jogador que merece consideração, carinho, respeito, e que continuemos acreditando num atleta desse nível. O mesmo se faz com o Thiago. Falei com o Thiago há 10, 15 dias atrás. É um jogador que tem uma história dentro da seleção brasileira, e como todo atleta com histórico aqui dentro, ele também tem que ser muito respeitado, como temos feito. A não convocação em razão daquilo que nós estejamos acreditando nesse instante. Boa tarde, aqui. Boa tarde, Dorival. Boa tarde a todos. Kiyomi Nakamura, TV do Japão e Easy News. Neste período de 2 amistosos e Copa América, qual vai ser o maior desafio dentro e fora de campo, além de vitória e ser campeão? Primeiro que nós teremos uma competição que demande um longo tempo juntos. Essa equipe vai ter condições de poder adquirir tudo aquilo que nós imaginamos que possa vir a acontecer. Eu espero que essa resposta aconteça em campo. O trabalho vai ser intenso na busca por um equilíbrio da equipe, e em cima desse equilíbrio a melhor performance possível. É uma típica competição, talvez que se aproxime muito de uma Copa do Mundo em razão do período que estaremos juntos, e que eu espero que levemos até a última partida. Essa é a confiança, é o que nós acreditamos, e esse grupo ele está montado justamente para isso, respeitando todos os nossos adversários, mas acreditando sempre no potencial e na capacidade do atleta brasileiro. Isso, complementando, Júnior, me permite dizer que a CBF, nesse caso, na preparação dessa competição, fez um investimento importante para que nós todos, né, da seleção, e os atletas, e funcionários e profissionais, pudéssemos aí ter um período bastante significativo de preparação, né? Já foi passado a todos vocês, através do nosso site, todo o nosso cronograma, onde estaremos, que dia que estaremos mirando essa competição. E a gente espera que através e após essa convocação, esse sentimento seja único, né, de todos, atletas, assim como conosco, que não tem nada mais importante nesse período aí do que representarmos bem o Brasil. Então esse é um desafio, né, de conscientização de todos, e eu tenho certeza que ele vai acontecer, porque quando nós iniciarmos no primeiro dia, nós certamente vamos estar com foco 100% em receber bem os atletas, comissão técnica, aplicar bem os treinamentos, a metodologia, em busca dessa competição que para nós é muito importante. Então, só queria registrar aqui tudo que nós
a gente tentou fazer a nível de planejamento, execução e investimento, assim foi feito. Dorival, aqui eu sou um pouquinho à sua esquerda aqui, Pedro Ivo, ESPN. Um abraço a você, ao Rodrigo. Boa, Pedro. Uma resposta sua há pouco, em uma das perguntas, me chamou muita atenção. Você falou, a gente quer muito ter a melhor campanha da fase de grupos da Copa América. Eu queria te perguntar um debate que sempre se coloca na mesa sobre seleção brasileira. Se é olhar para frente, projeto e ter um time em formação, independentemente do resultado ao longo dos anos até uma Copa do Mundo, ou se é o resultado agora o que mais te importa. Me parece que montou um time muito preocupado com os resultados, começar bem a trajetória em março. O último treinador que aqui esteve balançou muito pelos resultados que não chegaram. Te preocupa, de certa forma, esse ter que ter o resultado, casando também com o que você falou de implementar o que a gente acredita para esse grupo de equilíbrio? Como é que você pensa isso? Ter que ter o resultado, te preocupa essa coisa de precisar ter a melhor campanha da fase de grupo já no seu primeiro torneio oficial, ou olhar para frente e desenhar um grupo? Dá para casar isso? Como é que você pensa isso? Não, eu acho que seria utopia falar que não existe uma preocupação com resultados. No futebol brasileiro não tem cabimento. Nós temos aqui, sim, um compromisso que nos leva a pensarmos lá na frente. Porém, nós estaremos aí abrindo uma competição que ela é importante para qualquer equipe do futebol sul-americano, qualquer seleção. Uma competição que nos dará, sim, uma ideia um pouco mais clara do momento que estejamos vivendo. Estaremos enfrentando os nossos adversários sul-americanos, que hoje estão muito qualificados e num processo de crescimento, cada um à sua maneira, mas um futebol que já não representa aquilo que foi há anos atrás, onde 3 ou 4 equipes tinham uma supremacia em relação às demais. Isso não existe mais. Nós teremos aí um campeonato muito complicado, difícil e muito disputado. Isso, para mim, é mais do que uma preparação para qualquer competição ainda mais forte que estaremos enfrentando. Amistosos do nível daqueles que tivemos na primeira convocação, assim como uma competição desse nível, eu acho que passa a fortalecer ainda mais e a fazer com que uma equipe que esteja próxima de um acerto, ela se encontre justamente demonstrando as suas melhores condições, fazendo com que você se aproxime o máximo possível das finais de uma competição como essa. Eu acho que para qualquer um vai ser uma forma de você mensurar aquilo que esteja acontecendo dentro do seu país. E eu não tenho dúvidas que nós faremos de tudo para que estejamos no jogo final dessa competição, que para nós será muito importante. Dorival, Márcio Dozan, repórter do Estadão. Claro que o resultado é importante, mas essa Copa América chega num bom momento para ti, no sentido de que tu vai ter 30 dias para montar um time, para formar um elenco, já avisando depois na sequência o jogo das eliminatórias? Obrigado. Márcio, eu acho que é uma competição importante, é uma competição que nos dará essa proximidade com uma Copa do Mundo. Ela será um referencial. Eu acho que cada jogador que vista essa camisa, ele tem, por obrigação, tentar fazer o seu melhor em termos de entrega, de comprometimento, que é tudo que nós estamos tentando dentro da seleção. Foram aí 5 meses quase que completos agora, onde eu fui uma vez apenas na minha casa, em Florianópolis, que eu resido, porque nós estamos totalmente debruçados em cima da seleção brasileira e será assim até momentos derradeiros a nossa estreia, se Deus quiser, na Copa daqui a 2 anos. Então, eu acho que esse é o espírito e o objetivo que nós queremos. Para mim foi uma satisfação e um prazer, voltando de 2 amistosos aí fora apenas, nós sentimos na face do torcedor brasileiro colocações feitas por todos eles, em aeroportos, em restaurantes, enfim, em padaria, em bares, colocações de satisfação, de prazer, de estarem vivendo novamente a vida da seleção. Eu acho que isso é muito importante. É esse o resgate que nós queremos, de todos, que todos participem desse processo de recuperação, que será muito importante. E onde a seleção entra, ela tem uma obrigação muito grande. É a seleção pentacampeã do mundo. Nós carregamos aqui uma responsabilidade enorme.
à frente de mais de 200 milhões de pessoas que, com certeza, irão parar para assistir a sua seleção em campo. E nós temos que fazer o máximo para que possamos passar dignidade a esse torcedor. Resgatarmos esse torcedor, a confiança que ele tenha novamente naquilo que ele assista, em ter prazer de estar vivenciando o momento da sua seleção. O trabalho é para isso. Boa tarde, Rodrigo Matos, do UOL. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Dorival, aqui. Dorival, olhando a lista aqui, comparando com Copa América, a última Copa América, tem 8 jogadores remanescentes, e comparando com a Copa do Mundo, 12. Posso ter errado aqui um ou outro, porque eu fiz a conta meio por alto. Essa renovação que você já explicou, que você está convocando os mesmos jogadores que estavam em melhor momento, enfim, que você entendia melhores nesse momento. Essa renovação traz um desafio de serem jogadores que vão disputar pela primeira vez uma competição oficial desse tamanho, já disputaram eliminatórias eventualmente e tal. E por que você acha que aconteceu essa renovação, no sentido de surgiram jogadores? Eu falasse um pouco sobre uma mudança grande, né, de grupo em relação tanto à Copa do Mundo quanto à última Copa América. Eu acredito que, mesmo que tenhamos aí jogadores teoricamente jovens, a grande maioria deles jogando em equipes de altíssimo nível, competições importantíssimas. Jogadores já, mesmo com pouca idade, muito conhecimento, uma vasta experiência, e em campeonatos dificílimos, onde as competições elas se acirram a cada instante e estão sempre em busca de colocações no topo da tabela de classificações. Então, assim, é uma seleção jovem? Olha, eu discuto isso. Eu acho que é uma seleção que ela está bem equilibrada em todos os setores. É uma seleção que pode, sim, dar uma resposta muito positiva. Uma seleção que ela só vai alcançar um amadurecimento atuando, buscando em jogos e em treinamentos aquele equilíbrio que eu citei anteriormente, mas, acima de tudo, com conteúdo, onde desenvolva-se responsabilidades em cada um. Se cada um desses jogadores chamarem um pouquinho mais, que é um pedido de todos nós, para que realmente não deixemos em cima de um ou dois nomes a solução de todos os nossos problemas, é tudo que nós queremos. Uma seleção compacta, agressiva, forte, combativa e que busque os melhores resultados possíveis. Eu acho que o futebol brasileiro sempre foi visto dessa forma. Nós não podemos voltarmos atrás, independente dos nomes que estejam em campo. Podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para que eles nos deem a melhor resposta possível. Nós temos que honrar o nome da seleção em cada partida que estejamos. E não será diferente. O futebol brasileiro ele tem muito ainda para nos mostrar. E eu espero que essa seleção apresente a verdadeira cara de todos nós. Dorival, Rodrigo aqui atrás, do seu lado direito, boa tarde. Fábio Azevedo, Flashcore. Há mais ou menos 1 ano e meio, a torcida do Palmeiras fazia muita pressão no Abel Ferreira para que levasse o Endrick ao Mundial. E naquela oportunidade o Abel falou que ele estava de férias e que recomendaria ele ir para a Disney. 1 ano e meio depois ele vai para a terra da Disney, só que convocado para a seleção brasileira, para a Copa América. Queria que você falasse do amadurecimento desse menino e, se tiver uma folga, você vai recomendar ele para a Disney também. Que vai conhecer a Disney, não tenho dúvida. Mas o principal é que ele vá para os Estados Unidos focado no espírito e no objetivo que todos nós temos. Eu acredito que seja um processo natural, quando o Abel falou lá atrás, convivendo com o atleta todos os dias, é natural que ele deva ter tido motivos para poder colocar. A evolução acontece, o jogador ele muda muito de 3 meses. Imaginem em 1 ano. Eu acho que o Endrick foi protagonista de uma grande conquista do seu clube há poucos meses atrás. Entrou muito bem nos amistosos, tem mantido um nível em que ainda pode melhorar muito dentro da sua equipe. Eu espero que tudo isso aconteça com ele aqui dentro e que ele se sinta cada dia mais confortável. Eu acho que a experiência que todos falam, ela só vai acontecer com repetição.
de partidas e de treinamentos. A melhoria de cada um está condicionada a tudo aquilo que alcancemos aí em relação a um ganho no equilíbrio de uma equipe que já apresentou coisas boas, mas que pode se encontrar ainda mais. Dorival, Rodrigo do canal Vamos, aqui na esquerda, perto da parede, aqui de pé. Boa tarde, Rodrigo, também. Boa tarde. Minha pergunta, na verdade, você acabou de dizer que a seleção brasileira você considera que não é uma seleção tão jovem assim, é uma seleção que tem sim experiência. Mas tem alguns jogadores aqui que estão de volta e que têm experiência até de 2 Copas do Mundo, o caso do Alisson, do Ederson, do Marquinhos também. E aí eu quero te perguntar a importância desses jogadores estarem de volta. A gente, como você falou, não tem o Casemiro agora, mas qual a importância deles como líderes nesse novo elenco da seleção brasileira, recheado de jogadores que têm experiência, mas que são jovens de idade? Eu acho que esse tema liderança ele é muito importante. Para vocês terem uma ideia, se não tínhamos uma liderança, nós acabamos fazendo com que surgissem algumas outras nessa primeira convocação. O principal deles, a presença e a postura que o Danilo teve até então, que não o tinha. Quantas e quantas convocações Danilo já havia tido, e, de repente, a representatividade que teve em relação a esse novo grupo foi muito importante. Com isso, também vieram outros jogadores atrás, Paquetá, Guimarães, enfim, outros mais aí que se apresentaram também. O ambiente que foi criado, eu acho que isso é muito importante. O ambiente que foi criado com esse primeiro grupo que viajou é o que nos chamou a atenção. Nos enche assim de orgulho de ver todos ali lutando e trabalhando por um único objetivo, sem ambições, sem vaidades, com ambições, sem vaidades, querendo o melhor para a seleção brasileira. Eu acho que esse é um ponto muito importante a se destacar. Aqueles que foram deixaram um ótimo recado. Não podem voltar? A qualquer momento podem voltar. Podem sim. Fabrício Bruno, por exemplo, que foi citado, ele não foi convocado na primeira chamada. Foi na segunda e atuou nas 2 partidas. Então, para mim, isso não tem nenhuma situação que seja uma regra única e clara. O que nós estivemos vendo ali no momento é que vai fazer com que exista uma definição para um ou outro nome. Nós avaliamos aí pelo menos uns 60 jogadores para esse momento. Todos eles foram muito bem avaliados. É natural que, de repente, acertemos ou erremos na concepção de um ou outro. Isso vai acontecer. Não vamos agradar nunca a todos, e nem quero isso. O que eu quero é uma seleção convicta dos objetivos que nós teremos. Uma seleção que vista uma camisa pesada como a da seleção brasileira, encare essa situação e faça a melhor Copa América possível. É tudo que nós queremos. E, naturalmente, a Copa América já começam nesses 2 amistosos anteriores. Essa é uma obrigação que nós temos que fazer com que surja, dentro desse grupo de trabalho, o melhor de cada um. Se nós tivermos o melhor de cada um, coletivamente, nós vamos ganhar muito. E, coletivamente organizados, a seleção brasileira ela passa a ser muito forte. Dorival, o Wellington Campos, estou aqui na sua frente. Queria te perguntar sobre o Arana, o Guilherme Arana. E eu lembro que, quando o Rodrigo Caetano soltou a programação, ele disse a partir de 3 de junho para os jogadores que atuam no Brasil. No caso do Bento, do Arana, do Hendrick, eles têm que chegar em Orlando já no dia 3, pode flexibilizar, o Rodrigo pode te ajudar a responder também, importante. Boa tarde, Wellington. Não é exatamente isso, porque a data FIFA, ela inicia no dia 3, certo? Então, assim, o que ocorre lá no dia 30, que lá estaremos? Após os contatos e muito provavelmente a chegada daqueles jogadores que hoje atuam em outras ligas que não o Campeonato Brasileiro, certo? Por quê? Porque eles vão encerrando ao longo dos próximos dias, né? Até o final desse mês. Então, conforme os atletas que já estarão no seu período de férias, de recesso, estaremos lá para iniciar as atividades. Obviamente que, além dos que jogam aqui no Campeonato Brasileiro, temos a confirmação de outros 3, né, que estarão fazendo a final da Champions, né? No caso de Vinícius, Rodrigo e Militão no dia 1º.
Então, assim, é a forma que a gente encontrou dentro do nosso planejamento de iniciar antes, visando os amistosos, né? E já depois a Copa América. Então, exclusivamente por conta também dessa regulação que temos da data FIFA, que inicia dia 3. Dorival, aqui à sua esquerda, aqui em cima, aqui, ó, Gama, da Rádio Gama Esportiva. Primeiro, toda a sorte do mundo para você, para o Rodrigo, obrigado, frente à seleção brasileira. Novamente, o Brasil tem um jogador que é o grande destaque do futebol mundial no momento, o Vinícius Júnior. Ele pode até não ser eleito o melhor do mundo, mas com certeza é o jogador mais provocado e caçado no mundo. A CBF tem algum plano preventivo para que essa perseguição não afete o jogador, seja no aspecto psicológico ou até mesmo para evitar alguma entrada criminosa? Obrigado. Não, eu acho que isso é natural de qualquer atleta, saber se defender de situações que ocorram dentro de um campo de futebol. Que ele será caçado? Acredito que sim. Agora, ele tem capacidade suficiente para poder encontrar caminhos que poucos encontram. Eu acho que é isso que tem feito a diferença nesses últimos anos e fazendo com que o futebol do Vinícius seja ainda mais vistoso e objetivo. Eu espero que ele continue rendendo aquilo que vem rendendo no seu clube. Por isso que eu falo que é muito importante que não joguemos uma responsabilidade excessiva, que deixemos as coisas acontecerem e que todos participem, para que aí sim o Vinícius possa ajudar a ser tão decisivo quanto vem sendo no seu clube. Dorival, boa tarde. Igor Siqueira, aqui do UOL no Meio. Na sua primeira lista, mais ou menos, né, você se voltou muito para o futebol brasileiro, trouxe praticamente 8 caras que atuam por aqui. Nessa lista final para a Copa América são 3. E mesclando o que você mencionou em respostas anteriores, sobre intensidade, volume, enfim, o que se busca hoje para esse time do Brasil, nessa sua visão, a gente pode concluir que isso que você busca está majoritariamente no futebol europeu? Então, a galera do futebol brasileiro vai ter que precisar correr mais para equilibrar ou para chegar mais perto do que você quer de intensidade necessária para a seleção brasileira nesse momento? E só um complemento em relação à lesão do André. Ela abriu a chance para mais um atacante nessa lista aqui ou seria o 6º meio-campista? Para a gente entender um pouco essa dinâmica da lista. Primeiro dos 8, nós tivemos 2 lesões muito sérias, né? Então, essa relação ela diminui, porque se nós tivermos 3 convocações, 2 desses que não foram convocados por lesões, seriam 5 homens aí, certo? Nós teríamos, na realidade, apenas 3 homens que não foram nesse momento. Não podemos nos esquecer que tivemos uma convocação com 26 atletas no anterior, além do que 14 jogadores lesionados que estavam numa pré-relação. Então, não deixaram de permanecer e de disputarem uma vaga. Foi aquilo que eu falei. Eles vieram, deram uma resposta, e isso foi importante. Tanto aqueles que não atuaram, quanto, e principalmente, os que atuaram. É natural isso. Nos dando uma resposta, nós temos que também observar aqueles que já estavam anteriormente. Eu acho que é isso que vem acontecendo. Ela é uma mudança gradativa, mas propiciando a todos de se apresentarem. O que nós queremos é os melhores reunidos. Muitos agora tiveram uma recuperação e, em cima dessa recuperação, a possibilidade de uma convocação. Eu deixo aqui novamente um recado. Não desanimem, não achem que seja definitivo. O Arthur colocou isso para a seleção feminina. Nós temos aí ótimos jogadores dentro e fora do país que ainda não foram chamados. Não é fácil você definir uma lista. Nós precisamos cobrir várias situações e aspectos. Foi citado aqui que procurei alguns jogadores que, de repente, façam algumas funções. Sim, nós jogaremos a cada 3 dias, então é natural que, de repente, exista um desgaste um pouco maior e seja necessário jogadores que cumpram funções diversas dentro do campo, o que ampliariam as possibilidades de mexidas dentro da nossa equipe. Vamos lá para a última. Oi, Dorival, tudo bem? Aqui no fundo?
Ana Gebel do Lance, justamente sobre o que você estava falando agora, né? A gente já sabe desde o início da lesão do Neymar que ele não teria condições de jogo na Copa América. Mas a minha pergunta fica dentro disso, né? Podem ocorrer mudanças nessa lista durante a preparação para a Copa América durante junho? Se existe uma esperança e conversas com a equipe médica do Neymar, se ele pode, quem sabe, aparecer aí e ter condições de jogo durante a competição. Obrigada. Não, imediatamente não. Não teremos nesse momento. Alterações podem acontecer sim, o Rodrigo passou as datas, nós teremos os 2 amistosos iniciais, o que teoricamente nos leva a acreditar que esse mesmo grupo nos acompanhará à Copa América, porém não necessariamente. Poderemos ter sim alterações técnicas, como também, de repente, físicas, médicas, enfim, isso possa vir a acontecer. Por isso que eu espero que aqueles que, de repente, nesse primeiro momento, não estejam aí relacionados, que continuem se preparando, até porque algumas competições estão acabando nesse intervalo entre a nossa apresentação e os primeiros jogos. Eu apenas coloco que, de repente, convocações possam acontecer e que todos estejam aí preparados para uma eventualidade.